Bem, esse vídeo agora é para esclarecer aí as dúvidas mais frequentes. Acredite em mim, são 15 anos trabalhando aí já com os exercícios de pompoarismo. Então eu já consegui catalogar as dúvidas mais frequentes e nesse vídeo eu vou responder a cada uma delas. Primeira dúvida frequente: quem pode e quem não pode fazer os exercícios de pompoarismo? Vamos começar falando então com quem não pode, ou seja, quais são os casos onde a prática dos exercícios ela já é de cara contraindicada. Primeiro caso, gestantes no primeiro trimestre de gestação aí, ou seja, até 12 semanas, e hoje em dia, por uma medida de segurança, eu falo até a 15ª semana de gestação, ok? Tá gravidinha nesse começo de gestação, não treine os exercícios, só treine aí com o consentimento do seu obstetra. E se você quiser tentar um parto via vaginal, é a melhor coisa que existe. Algo que eu não disse, mas ainda é em tempo. Kátia, eu quero fazer uma cesárea. Tenho que treinar os exercícios assim mesmo? Claro! Imagina só a musculatura e o útero, líquido amniótico, placenta, bebê, tudo isso pesando sobre essa musculatura aí por 9 meses. Essa musculatura ela pode ir enfraquecendo. Então, mesmo que você opte por um parto cesárea, é super importante a prática dos exercícios durante aí esse período da gestação após a 15ª semana. Outro caso que não se deve praticar, quando você tiver com algum tipo de infecção, ou urinária, ou vaginal, ou uma cândida, qualquer infecção nessa região genital, a gente suspende a prática dos exercícios. Vai lá no seu médico, seja no urologista ou no ginecologista, vai fazer o tratamento indicado e após o término do tratamento é que a gente volta a treinar os nossos exercícios, ok? Então esses são os dois casos de contraindicação de cara assim para a prática. Todo o restante, independente da sua idade, da sua altura, da sua nacionalidade, de onde você mora, da sua renda financeira, pode praticar os exercícios sem nenhum problema, mas a gente vai falar de caso a caso. Outra pergunta frequente: Kátia, eu uso DIU, posso fazer os exercícios? Vamos entender aí, olha só. Dá um foco aqui. Aonde fica o DIU? O que é um DIU? O DIU é um dispositivo intrauterino, ou seja, ele fica colocado dentro do nosso útero, geralmente nessa porção inicial aqui. Os exercícios, como eu já mostrei para vocês, a gente vai trabalhar a musculatura que está aqui em volta disso tudo. Então você pode treinar sem nenhum problema. Uma pequena observação: quando você colocar o DIU, o médico vai pedir uma consulta de revisão. Enquanto você não voltar a essa consulta de revisão, nesse pequeno período você não treina. Foi na consulta, o médico disse que tá tudo bem, tá tudo posicionado, tá tudo no lugar certinho, pode praticar os exercícios sem problema nenhum. Outra dúvida frequente: Kátia, tô menstruada, posso treinar os meus exercícios? Não só pode, como deve. Qual é o cuidado que temos que tomar? É que nós não vamos utilizar nenhum dos acessórios. Mais pra frente vocês vão ver que eu divido o nosso treino em duas partes. Um treino sem acessórios e um com os acessórios. Então, durante a menstruação, nada de acessórios e pode treinar normalmente. Kátia, eu sou virgem, posso treinar os exercícios? Sem problema algum, mas vale aqui a mesma recomendação para as meninas que estão menstruadas. Vai fazer o seu treino sem o uso dos acessórios. Vai fazer o treino somente dos exercícios sem os acessórios. Mas para que menina virgem quer treinar esses exercícios? Gente, para os benefícios para a saúde. Eu tenho 4 filhos e são 4 meninos, mas eu digo, se eu tivesse uma menina, quando ela menstruasse, eu ensinaria esses exercícios, porque eu particularmente tive muita cólica no início da minha adolescência, daquelas de desmaiar mesmo. Se eu soubesse dos exercícios, não teria passado por nada
nada disso. Então, se você é mãe e tem filha mulher, já nessa fase da menstruação, fica aqui a minha dica de coração. Ensine a sua filha a fazer os exercícios de contrair e relaxar com o único objetivo de não ter cólicas. Kátia, eu fiz uma esterectomia. Posso fazer os exercícios? Primeiramente, vamos entender o que é uma esterectomia. Esterectomia é a retirada total ou parcial do útero. Em alguns casos, o médico opta por retirar também as trompas e os ovários. Vamos entender aqui, ó. Existe um tipo de lubrificação, que é a lubrificação que ela vem do colo do útero. Então, quando o médico tira isso tudo, uma outra pergunta, tem muita mulher que pergunta assim, mas aí vai ficar um vazio, vai ficar um oco? Não, ele vem aqui e costura essa região aqui do fundo da vagina. Então, esse muco do fundo do colo do útero, ele vai deixar de ser produzido. E isso pode ter como consequência uma diminuição na lubrificação, um ressecamento. Como nós já falamos aqui, um dos benefícios do pompoarismo é a melhora realmente da lubrificação. Então é super indicado praticar aí os exercícios. Outra pergunta comum é, Kátia, eu tenho útero retrovertido, posso fazer? Vamos entender, gente, olha só, o que é um útero retrovertido? O que acontece no útero retrovertido? Ele não está nessa posição anatômica, ele pode estar mais para cima, ele pode estar em pezinho, ou ele pode estar mesmo aqui para trás. Nada disso impede a prática do pompoarismo, porque como eu já falei com vocês, o que a gente vai trabalhar é a musculatura externa, tá joia? Então pode treinar tranquilamente. E mais uma pergunta frequente, Kátia, eu tenho ovário policístico, posso treinar? Pode treinar sem problema algum, tá? Não vai interferir em nada o seu ovário policístico para o nosso treino. Só que isso leva a uma outra pergunta muito frequente. Kátia, a prática dos exercícios do pompoarismo ajudam a engravidar? Gente, não encontrei nenhum artigo científico que comprove a eficiência da prática dos exercícios no quesito fertilidade. Porém, como a gente tem uma melhora da nossa libido, pode ser que a gente queira namorar um pouquinho mais, namorando um pouquinho mais, a sua frequência sexual aumenta e a sua probabilidade de engravidar aí também pode estar aumentada, tá? Mas isso é algo que você tem que ver realmente com um especialista dessa região. Como eu disse, não há nenhum estudo comprovando isso. Kátia, quem tem endometriose pode praticar os exercícios? Gente, pode. E como a gente sabe que há um aumento dessa circulação hormonal local, há um aumento tanto do estrogênio como da progesterona ali naquela região, essa progesterona local, ela pode inclusive ajudar aí a reduzir alguns sintomas da endometriose, como as cólicas, por exemplo, tá? Então pode treinar sem nenhum problema. E a última perguntinha frequente de vocês é, Kátia, eu tenho mioma, eu posso praticar? Minha indicação é, se você sabe que tem um mioma, continue praticando. Você deve ter aí o seu último ultrassom, não é isso? Ou a sua médica tem registrado lá qual que era o tamanho do seu mioma, a posição do seu mioma. Continue praticando os exercícios sem nenhum problema. Daqui a 6 meses você volta no seu médico e pede um novo ultrassom para poder fazer o acompanhamento desse mioma. Eu, particularmente, tive mioma e sempre pratiquei os meus exercícios e nunca tive nenhum tipo de alteração com relação a isso daí. Mas, como eu digo sempre, eu sempre acompanho, a minha saúde ginecológica está sempre em dia. E aqui eu vou reiterar. Mulher, vá fazer o seu preventivo uma vez ao ano para prevenir várias doenças aí, para prevenir questões de doença como câncer de colo de útero, dentre tantas outras. Uma vez por ano, vá ao ginecologista fazer os seus exames, ok? Isso é autocuidado, é a gente cuidar da gente mesma. Outra dúvida comum aqui, Kátia, mas eu já tenho mais de 40 anos, será que ainda dá tempo de treinar? Será que ainda vale a pena? Vamos falar de estatística? Uma a cada 3 mulheres acima dos 30 anos de idade tem algum nível de incontinência urinária. Uma a cada 2 mulheres acima dos 40 anos tem algum nível de incontinência urinária. Então,
Quanto mais cedo a gente começa, melhor para nossa saúde. Mas não é porque você está com 40 anos, bem-vinda ao time, que você vai deixar de praticar. Muito pelo contrário. Aí é que a gente tem que começar a praticar mesmo, porque a expectativa de vida do brasileiro hoje chega em cerca de 80 anos. Se você está com 40, você ainda está na metade do caminho. E aí você quer passar a outra metade da vida tendo que usar fralda descartável, igual quando era nenenzinho? Nananina, não, sou absolutamente contra isso daí. A gente tem que prevenir enquanto nós ainda temos saúde. Mas, Kátia, eu já tô com um certo nível de incontinência. Já calma que a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Mas o meu recado é, independente da idade, 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos de idade, pratique os exercícios, porque você ainda tem muita vida pela frente e essa vida ela tem que ser vivida com qualidade de vida. Na próxima aula, então, eu vou continuar respondendo a dúvidas frequentes, porém em relação ao nosso treino. Vamos lá!